Está conosco o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Capitão, bom dia, obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. Pegando o exemplo dessa senhora de 88 anos, né, que morreu quando o carro dela encheu de água. É claro que para quem tem quase 90 anos de idade, você sair correndo no meio de uma enchente é mais complicado. Mas qual é o momento em que, caso sejamos surpreendidos por algo parecido, a gente tem que abandonar o veículo e buscar um lugar mais alto? Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. Pois é, o momento correto é aquele em que você vislumbra que possa estar em uma situação de risco. Então, você está próximo a uma enchente, nós aconselhamos a não tentar atravessar. Se você estiver parado no trânsito e a água começar a subir, você imediatamente abandona o seu veículo e procura um local seguro. A gente pode ser bastante difícil, né? Nós abandonarmos um bem é o ideal a ser feito. Não se colocar em situação de risco. Pois é, não é muito raro a gente assistir as imagens das pessoas ali no meio do alagamento, ter que subir no teto do veículo, né, para conseguir ficar de fora d'água. O que fazer nessa situação? Imagino que seja ligar para 193 e pedir o socorro dos bombeiros, né, capitão? Sim, com certeza. Se você já estiver numa situação arriscada, no qual você não se sente seguro, você deve ligar o 193, acionar o Corpo de Bombeiros e nós vamos até o local. Mas o ideal é não deixar chegar nessa situação. A água, ela vem, ela começa a subir, você consegue notar isso. Portanto, você deve abandonar imediatamente antes dela começar a subir. Agora, também existe a possibilidade de você desviar o seu caminho, fazer outras rotas, utilizar aplicativos hoje que te mostram aonde existe alagamento ou não. E, por vezes, também você já conhece o seu itinerário e sabe quais são as zonas de alagamento. Portanto, evitar essas áreas. Agora, no caso dessas pessoas que a gente vê o tempo todo, né? Pessoas ilhadas, literalmente ilhadas no teto do carro. Eu imagino, mas o senhor pode nos esclarecer, que não deva ser uma boa ideia você subir no teto do carro numa situação dessa, porque o carro pode ser arrastado. Como é que você fica? O carro pode ser arrastado, você vai ser arrastado junto, por isso que é importante você não se colocar nessa situação. Você não vai chegar nessa situação em segundos, você vai se colocar nessa situação. Então você pode evitar essa situação. Como? Não entrando na enchente, não tentando passar pela enchente, saindo, deixando seu veículo antes da água subir. Então, isso é o ideal a ser feito. Agora, a partir do momento que você está nessa situação, só resta pedir apoio, pedir socorro e nós vamos até o local o mais rápido possível para tentar te tirar dessa situação. É isso que acontece. As pessoas acabam se arriscando muito, tentando passar pela enchente. As pessoas não querem perder o seu bem, mas esquece que sem a vida não há bem. Então, portanto, você não tem como você querer salvar o seu bem numa situação dessa. Se a água arrasta um veículo, o que ela não pode fazer com uma pessoa, né? Uhum. Agora, capitão, a gente está nas imagens observando muita gente que encarou ali, quando a água ainda estava no meio da roda e tal, e tentou encarar os alagamentos e passou com o carro, né? Esse também é um perigo, porque a pessoa, é assim que muitas vezes as pessoas acabam entrando no alagamento, o carro não resiste, ela acha que vai conseguir passar e não consegue passar. Em casos assim, a pessoa não deve, a recomendação, a orientação é que elas não sigam, mesmo que aquele alagamento pareça que o nível da água não esteja tão alto, o meio da roda. Qual que é o limite exatamente? Ali, pois né? Qual que é o limite exatamente? Eu tô falando porque, sinceramente, capitão, eu tava comentando aqui com o Megali e com a Carla, numa situação com a água muito alta, cara, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu ficar tão em pânico, claro, ligar para os bombeiros e tal, mas o que a gente faz depois que entrou, né? O correto é não entrar. Qual que é o limite para não entrar no alagamento desse? O limite é uma fina camada de água. Então, assim, se existe uma poça de água, você tem que evitar essa poça de água. Se tem um pouquinho de água, você tem que desviar seu caminho. Por quê? Não existe um ponto no qual você fala é seguro passar, até a metade da roda é seguro passar. Não, não é seguro. Uma fina camada de água pode esconder uma armadilha, como, por exemplo, o asfalto pode ter cedido, uma boca, uma tampa de bueiro pode ter saído do lugar e você pode, eventualmente, cair nesse buraco e se acidentar.
Então, não só o carro não aguentar passar, mas essas armadilhas que existem, até mesmo a pé. Então, por mais que você conheça o trajeto, que você saiba aonde não é, você, numa chuva dessas, o asfalto pode ter cedido, a tampa do banheiro pode ter saído do lugar, a boca de lobo pode ter cedido também e você cair. Portanto, o limite é seco. Está seco, você entra. Não está seco, você desvia o seu caminho. A gente teve uma morte, inclusive, pela chuva, justamente nessa situação, né? Ele tentou atravessar ali, o rapaz, era um jovem, foi na Zona Leste, se eu não me engano, né, capitão? E, infelizmente, acabou sendo arrastado. Não viu o buraco, não tinha ali uma mureta, nada que separasse, e foi arrastado. Esse é o perigo mesmo. O capitão, a situação foi mais delicada, mais crítica. Onde exatamente ontem? O que acabou fazendo com que as equipes ficassem mais dedicadas no salvamento de pessoas, na retirada de pessoas ilhadas? Por exemplo, Moema, a água subiu demais, demais. As cenas são impressionantes, mais de 2 metros de altura em alguns lugares. Pois é, a zona leste da capital foi bastante atingida, a região do ABC também, a zona sul, né, no fato aí, o Moema, essas foram as áreas mais atingidas. Mas, no geral, ontem foi uma chuva bastante atípica, atingiu tanto capital quanto região metropolitana de São Paulo por inteiro. Então, nós tivemos atendimento em todos os lugares da capital e região metropolitana, atendimentos bastante peculiares, né? Tivemos um número de chamados para enchentes e alagamentos que não é comum, não é natural acontecer. Bom, ontem foi um dia de múltiplas tragédias em São Paulo, né? A gente teve a morte pela enchente e a gente teve o desabamento de parte do teto do Osasco Plaza Shopping. Quais são as últimas informações que a gente tem a respeito desse assunto? Enfim, o que os bombeiros já sabem a respeito da estrutura do que restou daquela praça de alimentação, capitão? Pois é, Megali, bastante complicado nós falarmos em causas ou o que poderia ter causado. Não somos autoridade competente legalmente para definir isso, né? Nosso atendimento resume-se à fase emergencial, o que foi bastante caloroso, se assim posso dizer, no momento em que aconteceu. Um shopping que já tem um histórico de outras tragédias. Felizmente, nessa não houve vítimas, o que é um fator bastante positivo em se tratando desse shopping. Agora, realmente, as causas aí, a Polícia Civil, com certeza, irá investigar, a Polícia Técnico-Científica fará o relatório pericial e aí sim a gente vai poder saber o que realmente aconteceu. Nossa, e por sorte ninguém ficou ferido, né, capitão? Uma ocorrência desse tamanho, não deixar feridos é algo a ser exaltado. Agora, o trabalho dos bombeiros, ele é bem delicado, porque não se sabe, né? Não se sabia se havia alguém ali ou não, carros no corredor do shopping. Então, para fazer essa busca, é um trabalho delicado para os bombeiros também e diferente, né? Imagino que acrescentando, somando ali as câmeras de segurança do próprio shopping para saber se alguém entrou e não saiu. Como é que foi esse trabalho feito ontem, capitão? Sim, é um trabalho que é bastante minucioso e, como você disse, uma das ferramentas utilizadas, portanto, foram as câmeras do circuito fechado, né, do monitoramento do próprio shopping, e foi o principal utilizado ali para saber que realmente ninguém foi atingido. Além disso, nós utilizamos também os cães do canil, do Corpo de Bombeiros, para ter uma certeza, né? Então, o local só foi deixado pelo Corpo de Bombeiros após a certeza de que ninguém havia sido atingido pela queda da estrutura. Mas sim, reputo um trabalho até de inteligência a utilizar esses sistemas tecnológicos e também aqui deixo expresso o agradecimento à equipe de segurança do shopping que, ao perceber que poderia haver algum tipo de eventualidade, já isolou a área previamente. Então, isso também ajudou a não ter vítimas nessa situação. Uhum. Existe algum sinal externo, capitão, de que algo parecido possa acontecer? Enfim, em algum prédio, em algum local que a gente frequente e que tenha uma estrutura parecida? É muito difícil, Megali, saber o que pode acontecer ou não. Talvez na iminência de uma queda você consiga sinais ali, rachaduras, barulhos, estalos
Agora, assim, simplesmente a olho nu, falar para uma pessoa, para um leigo, né, o que ele vai observar para falar se vai cair ou não, isso daí é quase que impossível. Pois é, a gente estava dizendo, o sinal ali nesse caso foi uma goteira, um pouco mais forte, né? Era água vertendo ali do teto. Mas assim, goteira por goteira, a gente vê toda hora, né? Em espaços públicos, muitas vezes, até no transporte público, cai água na gente enquanto a gente está dentro do ônibus, então difícil mesmo. Como disse o capitão, foi ali um procedimento muito bem executado, porque todo o corredor, né, do shopping foi isolado, é uma área grande, não só na área da goteira ali concentrada, centralizada. Então, que bom que a gente não está tratando disso, né, de vítimas nessa quinta-feira. Capitão, obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço, me coloco à disposição através do Corpo de Bombeiros.